aos irmãos que estão aqui. Boa noite a você que está em casa. Que bom estarmos aqui, né? Passou a segunda, feriado, passou a terça, hoje a quarta, e estamos aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus. Que coisa boa, porque Ele tem sustentado as nossas vidas, mesmo no meio das dificuldades, das adversidades, das lutas, mas aqui estamos nós. Vamos orar? Gostaria de pedir a você que ficasse em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Jesus, por estarmos aqui nessa noite, ó Pai, reunidos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nome que tem poder para curar, para salvar, para acalmar, para libertar, para trazer libertação, para trazer salvação. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos que aqui já chegaram, por aqueles que estão a caminho, que não fiquem embaraçados com nada e consigam chegar até aqui. E porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Amém. O Senhor tem sustentado essa igreja, o Senhor tem sustentado o nosso pastor, o Senhor tem sido, ó Pai, nosso sumo pastor. Aleluia. E tem conduzido esse rebanho, Senhor, neste tempo. Obrigada, meu Deus, porque aqui estamos, porque queremos, ó Pai, dedicar ao Senhor este culto, prestar ao Senhor este culto, porque o Senhor tem sido um Deus tão bom, tão maravilhoso nas nossas vidas, e podemos ver o teu agir nas pequenas coisas, e mesmo nas coisas que nós não entendemos, que nos fazem sofrer, nos entristece, o que nos dá esperança, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Obrigada, Jesus, porque aqui nós estamos, pelas famílias que aqui estão, em cada lar, pessoas, ó Deus, que estão passando por momentos de desemprego, enfim, de doença, mas que aqui estão, e os que estão ouvindo esse culto, que não sejam meros ouvintes, mas participantes, que nesse momento também se unam a nós em oração, em adoração, para ouvir a Tua Palavra, a fim de que estejamos, ó Pai, ao final desse culto, saindo daqui edificados. Amém. Muito obrigada, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Fica conosco, Senhor. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como a corça anseia por águas. Aqui lá não foi só ensaio? Então eu repeti o ensaio. Agora O Senhor está falando para eu te repetir, eu te louvarei. Agora vocês em pé, batendo palma. Deixa eu só falar aqui um detalhe. Então vamos novamente. Tem mais irmãos chegando. Adoração a Jesus.
mergulharmos. Como terra seca, precisa da chuva, que nosso coração tenha sede de Deus, sede da palavra de Deus, de orar, de estar mais próximo de Deus. Segunda-feira no feriado, eu desafiei a minha família, falei, hoje nós vamos maratonar a Bíblia. Aleluia. Ficamos 3 horas, para a glória de Deus, lendo a Bíblia, meditando sobre a Bíblia. Porque todo mundo gosta de filme, depois elas assistiram o filme. Eu não sou uma mãe tão carrasca assim. Porque ler a Bíblia é um sacrifício. A gente tem que matar a nossa carne. E aí eu fiz uma piada, falei, oi, hoje nós vamos maratonar a Bíblia. Porque está tão na moda, né, maratonar a série e tal. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Eu prefiro fazer outras coisas. Mas aí nós podemos ficar ali sem pressa, sem ter aquele compromisso de sair lendo a palavra de Deus. E quantas coisas nós aprendemos. A Bíblia é um livro que ensina a gente a ler melhor, a escrever melhor, a falar melhor, porque tem palavras que às vezes é difícil a gente pronunciar. E aí por isso a gente precisa buscar a nossa vida, ter sede de Deus, querer mais de Deus. Confesso para vocês que não é fácil. Cada um tem uma personalidade, cada um quer fazer uma coisa, mas a gente tem tido esse desafio, esse propósito de ler a Bíblia toda nesse ano de 2020. E estamos conseguindo, amém? Amém. Não é fácil, mas estamos avançando na leitura da Bíblia. Então esse é o nosso desafio, a você querer ter sede de Deus. E essa sede, quanto menos a gente bebe água, menos sede a gente tem. A água, a ozônio. E quando você começa a beber mais água você quer beber. E a Bíblia é a mesma coisa. Quanto mais você lê, você quer ler mais. Então isso é um desafio que fica para nós. Querer ter sede de Deus. Desafiar. Eu não sou perfeita, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho buscado colocar isso como uma prioridade número 0, né, antes do número 1 na minha vida. E tem sido grande bênção para a minha vida, para a minha família. E desafio a todas as famílias que estão aqui também a serem incentivadoras das suas famílias a buscarem esse Deus, a ter sede desse Deus. Então vamos cantar. Como
inundado da presença de Deus. Agora você pode sentar um pouquinho, nós vamos cantar uma outra canção. Enquanto você pode vir aqui à frente, fazer o seu dízimo, a sua oferta. Como os irmãos sabem, já vem sido falado aí há vários domingos, nós estamos na campanha de missões nacionais. Então, domingo, será o levantamento da oferta, que você vai orando e colocando aí diante de Deus aquilo que você deve ofertar. Para a campanha de missões nacionais, o irmão Celso até orou no domingo e me marcou muito a oração dele, que ele falou: nós também estamos em missão. E estamos, né? Não é o missionário, nós também somos missionários. Para cada um, Deus tem um tipo de chamado. Então, se Deus está tocando no meu coração, no seu coração, de contribuir, essa é a nossa missão hoje, agora, para esse tempo, para esse dia. Mas a nossa missão de evangelizar, de pregar para sempre, estamos em missão nesse mundo aqui. Ninguém está isento desse chamado de Jesus de ir e pregar o evangelho a toda criatura, de amar, porque como diz ali, nós amamos porque Ele, Deus, Jesus, nos amou primeiro. Então, enquanto cantamos, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Você pode mandar também aí o seu pedido de oração, pode escrever. Quem está online, quem está aqui também pode escrever ou falar. E no final do culto estará sendo feito um momento de oração, de clamor pelo seu pedido. Continue suprindo a necessidade do teu povo, a vida da tua igreja. E nós te agradecemos também pela tua palavra, Deus, pelos hinos que nós já procuramos a ti, que o Senhor continue conosco, falando aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar o pregador dessa noite. Luciano. Eu estou feliz com ele. Faz um tempão que eu não o vejo. Pessoalmente, hoje ele está aqui para trazer o recado de Deus. Deus te abençoe, Luciano. Use e capacete.
casa e estão nos acompanhando, eu peço a vocês que, por favor, abram a Bíblia de vocês, ou o aplicativo de vocês que contém a Bíblia, no capítulo 21 do Evangelho de João. É o último capítulo de João. Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do verso do número 1 desse capítulo. Então diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que ela estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabia muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu pão e peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então, alimente as minhas ovelhas. Vamos orar mais uma vez, Deus? Pai, nós te louvamos, nós exaltamos o teu santo e excelso nome, porque nós estamos mais uma vez desfrutando da dádiva, do privilégio de estarmos diante da tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que no transcorrer dos séculos tem alimentado o teu povo, cuidado dos teus filhos, falado aos nossos corações. E eu te peço mais uma vez, ó Deus, que assim como tem sido durante todo o transcorrer da história do teu povo, que mais uma vez o Senhor, por meio da tua palavra, fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Amém. Que em meio a tudo que a gente tem vivido, enfrentado, lutado nesses dias tão difíceis, a tua palavra encontre morada aos nossos corações e a gente possa ser transformado por ela. Eu te agradeço, eu te louvo e faço assim, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu tenho, de março para cá, conversado com muitos amigos que fazem a faculdade teológica comigo. Talvez alguns irmãos e irmãs não saibam, mas eu estou fazendo um curso de teologia. E nesse curso de teologia, com os alunos e alunas que fazem parte do semestre que eu estou, que é o
sexto semestre, muitos dos meus irmãos e irmãs, dos meus colegas de classe, das minhas colegas de classe, estão extremamente preocupados e preocupadas com que igreja a gente vai encontrar quando a pandemia passar. Muitos desses irmãos e irmãs que são aspirantes a pastores, em algumas igrejas a pastoras, a líderes e líderes da igreja, estão extremamente preocupados com o que vai ser da igreja, quando eu digo igreja, das pessoas que fazem parte da igreja, daqui, não sei, 3 meses, 6 meses, 1 ano, quando a pandemia passar. Porque depende, né, da descoberta da vacina, de todo mundo ser imunizado. E a grande preocupação que esses irmãos têm demonstrado é que, muito provavelmente, as nossas igrejas diminuirão do ponto de vista quantitativamente. Muito provavelmente, muitos irmãos e irmãs que frequentavam as nossas reuniões presenciais antes dessa loucura que é a pandemia, muitos desses irmãos estarão enfrentando dilemas, crises que a gente nem imagina. Algumas delas a gente consegue talvez até tentar chutar, descobrir. Muitos irmãos vão passar, por exemplo, por crises econômicas. Muitas pessoas passaram nesse período de pandemia a enfrentar o desemprego, a diminuição dos seus salários, a suspensão dos seus contratos de trabalho. E quando tudo isso voltar, quando tudo voltar à pseudo-normalidade, esses irmãos e irmãs vão enfrentar dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho, para conseguir sustentar suas famílias. Muitos irmãos e irmãs vão enfrentar dificuldades quando tudo isso passar, porque no período da pandemia não conseguiram lidar com o luto. Perderam pessoas, perderam familiares para essa doença terrível e também para outras enfermidades que nos assolam e que têm sido difíceis de tratar em virtude do distanciamento social. Mas a dificuldade, a crise talvez, que mais me preocupa, não que essas que eu citei sejam não importantes, vai ser a gente lidar com os irmãos que têm vivenciado desde o início da pandemia, crises que a gente pode chamar de crises de fé. Irmãos e irmãs que estavam em nosso meio, que estavam presentes conosco aqui, e também muitas outras igrejas, que hoje estão em dúvida, que hoje têm enfrentado dilemas, que hoje têm enfrentado dificuldades em professar a fé por causa do distanciamento da igreja, por causa do afastamento das atividades que a gente tinha. E é claro que fique bem claro aqui, esses irmãos, a maior parte deles, não estão afastados das atividades propositalmente, estão afastados das atividades porque têm medo da enfermidade, têm medo de contaminar um familiar, de levar morte para os seus lares. Esses irmãos e irmãs, eles vão passar por dificuldades. E quando eu converso com os meus colegas, inclusive compartilhei isso com o pastor na conversa que a gente teve, o que mais chama a atenção desses meus colegas da faculdade é como é que a gente vai cuidar dessas pessoas quando tudo isso passar? Como é que a gente vai resgatar essas pessoas e trazê-las de volta para a igreja, para os seus ministérios, para que eles estejam disponíveis e prontos para continuar servindo ao Senhor? Como é que a gente pode ser instrumento de Deus para restaurar a espiritualidade desses nossos irmãos e irmãs? Talvez você que esteja me ouvindo aí de casa ou até aqui, talvez mesmo estando aqui, você também tenha enfrentado crises de fé. Tem se questionado muitas coisas, tem se preocupado com muitas coisas, tem às vezes se sentido indigna do amor de Deus. E a gente precisa, irmãos e irmãs, pensar em como isso vai acontecer, como a gente vai cuidar dessas pessoas, como a gente vai ser cuidado quando a pandemia passar. E para que a gente, como igreja, quando eu falo a gente como igreja, eu, você, nós, membros da igreja, para que a gente esteja preparado a cuidar e ser cuidado quando tudo isso passar, e na verdade a gente já deve fazer isso a partir de agora, eu acredito que a maneira com que Jesus tratou e cuidou de Pedro nesse texto traz para a gente algumas verdades que a gente precisa conhecer
tanto antes de cuidar desses irmãos e irmãs que estão passando por crise, ou se estivermos passando por crise, verdade que a gente precisa compreender para que a gente possa também ser cuidado. E eu acredito que a primeira dessas verdades é que estar em crise de fé, estar com dúvidas, estar enfrentando dilemas, estar se sentindo indigno, não é necessariamente uma demonstração de que você não ama Deus. Estar vivendo um período de crise na sua fé não quer dizer que você não ama Deus, que você não ama Jesus. Muito provavelmente, meu irmão e minha irmã, você conhece alguém que de repente tropeçou, cometeu um pecado, e ao cometer o pecado não conseguia se perdoar. Olhava para si e se achava indigno de se relacionar com Deus. Deus já tinha perdoado, ele já tinha pedido perdão, Deus já tinha perdoado, mas ele dizia assim: esse pecado que eu cometi não tem perdão. Talvez você conheça alguém, talvez você já tenha vivenciado isso na sua vida como seguidor de Jesus. E irmão e irmã, essa é uma das principais armadilhas que Satanás tem para com a igreja de Cristo. Ele quer nos convencer de que o que a gente fez, seja um pecado, seja a nossa incapacidade de dar conta das exigências da vida cristã, ele quer nos convencer que porque a gente não consegue seguir esses requisitos, a gente não ama Deus. Você não consegue exercer o seu ministério? Por que você não ama Deus? Você teria que se esforçar mais. E ele coloca isso normalmente no nosso coração, na nossa vida, por meio da culpa. Você comete um pecado, se arrepende, se coloca diante de Deus, mas ele continua te acusando. Você, Luciano, quer pregar? Lembra o que você fez no verão passado, como diz aqui no filme? Lembra do seu pecado? Olha, é muito grave. Você não devia estar aí pregando. Você não devia estar aí cantando. Você não devia estar aí na recepção. O seu pecado foi muito grave. Mas eu me arrependi, mas o seu pecado foi muito grave. Ele também trabalha muitas vezes usando até pessoas da própria igreja, infelizmente, fazendo com que a gente deixe de acreditar que a gente ama Deus. Pessoas que nos acusam, pessoas que têm dificuldade de nos perdoar, mesmo que a gente tenha se arrependido. Sabe, irmão, sabe, irmã, é uma situação assim que Pedro viveu. Se você conhece a história mais do que eu, nos capítulos anteriores, em especial no capítulo de número 17, se não me falha a memória, não, 18 para 19, Pedro negou Jesus 3 vezes. Antes disso, Pedro já tinha dito a Jesus que para onde Jesus fosse ele iria, porque ele amava Jesus, que Jesus de maneira alguma seria morto. E aí Jesus inclusive repreende Pedro, mas Pedro ele tinha cometido talvez aos olhos dele o mais grave dos pecados, que era negar de ser um seguidor de Jesus. E irmãos, nesse relato que a gente tem aqui, a gente percebe muito claramente que Pedro queria tudo, menos estar frente a frente com Jesus, porque ele tinha medo de ser confrontado e de não amar Jesus suficientemente. Ele havia negado Jesus. E é interessante que dos versos 15 ao verso 17, depois que Jesus partilha da refeição com seus discípulos, Jesus já ressurreto, ele chama Pedro de lado e pergunta para Pedro, coincidentemente ou não acredito em coincidências, mas 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro tinha negado a Jesus, se Pedro o amava. E toda vez que Pedro dizia, sim Senhor, eu te amo, Jesus falava, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus enviava Pedro para a missão, para o seu chamado. Então Pedro, por muito tempo, por esse tempo, até esse encontro com Jesus, Pedro tinha dúvidas se ele amava Jesus suficientemente. Jesus, quando confronta Pedro, ele quer dizer para Pedro assim, olha,
Eu sei que você me ama. Você fez, está perdoado. Eu sei que você me ama. Sabe, irmão, sabe, irmã, se em algum momento da sua vida você, por alguma razão, se sentir longe de Deus, mesmo que você já tenha se arrependido, já tenha se voltado para Deus, talvez as dúvidas, talvez pessoas digam a você, talvez a culpa, o fato de você se sentir longe de Deus, ter dúvidas, não quer dizer que você não ama Jesus. E sabe por que eu digo isso, irmãos? Hoje na igreja, a gente vive um ambiente, quando eu falo igreja, não é a nossa igreja, bem claro, a gente vive um ambiente de cobrança muito grande. Que a cobrança é mais ou menos assim: olha, você se converteu, a partir de agora, você tem que ser o pai perfeito, a mãe perfeita. Você não pode mais cometer erros, está todo mundo olhando. Você tem que ser um pai perfeito. Você tem que ser um marido perfeito, uma esposa perfeita. Está todo mundo de olho em você. Você agora é cristão, tem que ser diferente. E tem mesmo. Mas não precisa dessa cobrança. Você tem que ser o funcionário perfeito, que não pode errar, que não pode falhar. Você tem que ser o líder de ministério perfeito. Você tem que ser o pastor perfeito. Porque nós não podemos mais errar, está todo mundo olhando. E sabe, irmão, irmã, Jesus, ele não quer perfeição. Jesus, ele quer um coração contrito e quebrantado. Jesus quer que tudo que você faça como demonstração de amor a Ele. Ele não quer perfeição, Ele quer corações voltados para Ele. E isso Pedro tinha. E isso eu creio que eu e você temos. Por isso é importante a gente entender que a gente precisa, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente peca, entender que não é por causa disso que a gente deixou de amar Jesus. Quando a gente fala de crise de fé, a gente pensa sempre no irmão Luciano, né? Simples, pecador, cheio de defeitos, mas há 503 anos, um irmão nosso muito famoso passou por uma crise de fé. Se você já ouviu falar de Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha uma visão equivocada do Evangelho, que era a visão que a igreja trazia para ele. E quando Martinho Lutero ele começou a ler o livro de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e eu te convido a estudar lá conosco todos os domingos pela manhã. A gente está estudando, a gente está agora no capítulo 9. Quando Lutero lê especificamente o capítulo 8, ele se encontra com a graça de Deus manifesta por Paulo naquele capítulo. Ele se encontra com as misericórdias de Deus sendo derramadas sobre as nossas vidas naquele capítulo. Um capítulo que mostra que a salvação não é fruto dos meus méritos. É a obra graciosa do amor de Deus, e o que eu preciso fazer é viver somente em resposta a esse amor. Quando Lutero ele se encontra com essa verdade, ele, inspirado por Deus, iluminado por Deus para ser mais correto, Lutero escreve as 95 teses, vai lá na porta da Catedral de Wittenberg e coloca essas 95 teses, e sem querer dá início ao que nós conhecemos como Reforma Protestante. Lutero, toda vez que pecava, na sua antiga visão, antes de entender o livro de Romanos, ele se achava como alguém que não amava Deus, e por isso ele queria sempre se autoflagelar, se punir. Quando ele se encontra com essa verdade, ele entende que o amor que ele tem por Deus é verdadeiro. A gente precisa lembrar o que o salmista diz lá no Salmo 51, em que ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, e a esses Deus não desprezará. Nunca duvide do amor que você sente por Deus. Outra verdade que a gente tem aqui é que quem enfrenta crises de fé, quem está passando por dificuldades, está em crise com a sua fé,
precisa ter a companhia de outros irmãos e irmãs. E aí serve se você está passando por uma crise de fé ou se você conhece alguém que está passando por uma crise de fé. A pessoa que vivencia uma crise de fé precisa estar rodeada de pessoas que amam a Deus e que são amadas de Deus. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã? Quando a gente passa por uma crise de fé, a primeira tentação que a gente tem é se afastar dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Essa é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. E qual é o problema disso? Isso cria um isolamento. Você fica sozinho. Você não pode ser ajudado. Você não pode ser ajudada. Você começa a se sentir triste. Você começa a se sentir abandonado. Você começa a ter ócio. Sabe o que é ócio? Quando a gente não tem o que fazer. E já diz aquele ditado que vocês devem conhecer, né? Mente vazia, oficina do diabo. Essa é a frase. Então você começa a se corroer de culpa, você começa a ter vontade de deixar a igreja, você começa a ter medo de como as pessoas vão olhar para você, da rejeição, do julgamento, e você vai se afastando das pessoas e sem querer se afastando de Deus. E é interessante aqui nesse texto que mesmo Paulo tendo uma crise de fé, Pedro tendo uma crise de fé, ele continuava rodeado dos seus irmãos em Cristo. Tanto que no verso de número 3, ele diz assim: olha, eu vou pescar. Eu não estou afim desse negócio de sair, fazer discípulos e batizar, ensinar, como Jesus mandou lá no Evangelho de Mateus. Não estou afim disso, eu vou pescar, eu vou trabalhar. E sabe o que eu achei interessante aqui? É que os outros discípulos podiam falar: sai dessa, Pedrão, vamos pregar o Evangelho. Se você não for para a gente pregar o Evangelho, você vai pescar sozinho. Mas não, no verso de número 3 ainda, eles respondem para Pedro assim: nós também vamos. O que eles estão dizendo ali? Pedro, a gente sabe que você não está legal. E a gente quer ficar com você. Porque você precisa ser cuidado. E eles foram pescar com Pedro. E eles foram lá no barco, não pegaram nada, que isso fala, né, na sequência, né? Mas eles foram lá. E sabe o que é interessante? Quando Jesus vai, esse encontro de Jesus com os discípulos, é um encontro em que Jesus queria se encontrar especificamente com Pedro. E é curioso que no verso 7, Pedro só descobre que é Jesus, porque João fala: é o Mestre. É o Mestre. Se Pedro estivesse sozinho, não teria nem percebido. E isso acontece com a gente, meu irmão. Quando a gente passa por crises, é importante que a gente esteja cercado por amigos, por amigas, por irmãos, por irmãs que creem em Deus e podem cuidar da gente, podem ajudar a gente nos momentos de dificuldade que a gente está enfrentando. É muito importante, meu irmão e minha irmã, que em meio a essas situações que a gente enfrenta, de crise de fé, que a gente tenha desenvolvido amizades espirituais que vão ser pessoas que estarão conosco nesses momentos. Pessoas do nosso ambiente com as quais a gente pode abrir o coração e confessar pecados, e falar das nossas dúvidas, e apresentar as nossas dificuldades. Irmãos e irmãs que sejam idôneos, confiáveis, que a gente possa derramar as nossas lágrimas quando algo nos aflige. Porque é isso que é a igreja. A igreja, ela não é uma comunidade, embora ela seja biblicamente uma comunidade dos santos, mas ela não é uma comunidade de pessoas perfeitas, digamos assim. A igreja é um lugar, sinto te informar, eu faço parte disso, cheio de pecadores e pecadoras, arrependidos dos seus pecados, restaurados por Jesus, e que são estimulados por meio das Escrituras Sagradas a cuidarem uns dos outros. E a gente não pode deixar a igreja, por maior que seja a sua crise. Talvez você diga assim: ah, Luciano, mas a gente está na quarentena, a gente não tem como se reunir, a gente não tem como ir à casa um do outro, não pode, é perigoso, é verdade. Mas o pastor que eu admiro muito disse certa vez que virtual não é o contrário de real.
Virtual é o contrário de presencial. É possível, ainda com as limitações que a gente enfrenta hoje, por meio de telefonema, de uma chamada de vídeo, a gente ter contato com pessoas que a gente ama e que podem nos ajudar nos momentos difíceis que a gente enfrenta. Eu, particularmente, tenho um grupo que eu gosto muito. A igreja, talvez nem todo mundo conhece, a gente tem um grupo que a gente costuma chamar de Escola de Tirano. Para quem não sabe, a Escola de Tirano era uma escola onde Paulo dava aula em Éfeso, e a gente se reúne com alguns irmãos, homens nesse caso, em que a gente, antes da pandemia, se reunia pelo menos um sábado por mês para conversar, para desabafar, para chorar junto, para orar um pelo outro. A gente ia para uma padaria normalmente, eu na época trabalhava até tarde, então os irmãos me encontravam lá meia-noite às vezes, e a gente ficava comendo, tomando suco, refrigerante, conversando e se aconselhando e orientando um ao outro. Eu tenho também alguns irmãos que não congregam mais aqui, mas que são amigos meus de fé e que eu posso falar, em que eu posso me derramar, em que eu posso expressar as minhas dúvidas, os meus dilemas, colocar os meus pecados diante deles, para que eles orem por mim, sem julgamento, com orientação, com cuidado que vem de Deus, e a gente precisa desenvolver isso. Se você tem vivido um período de crise de fé, você precisa procurar pessoas que possam te ajudar. Se você não está vivendo um período de crise de fé, você precisa procurar pessoas que necessitam da sua ajuda, para que você possa ser bênção na vida dessas pessoas. É o que o autor do Eclesiastes diz lá em Eclesiastes 4, do verso 9 ao verso 10, em que ele diz: é melhor serem dois que um, porque quem melhor paga o salário do trabalhador. Se um cair, o outro levantará. Última verdade que eu queria trazer com os irmãos é que estar em crise de fé é estar sob os cuidados de Jesus. Embora a crise de fé seja algo ruim, estar em crise de fé é estar sob os cuidados de Jesus. Quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de um livro que a Mariana gosta muito, que é o livro da Poliana, né, Mariana? Para quem não sabe, esse livro foi um livro escrito no século XVIII para XIX, por um escritor estadunidense, que conta a história de uma menina que tem uma mania, uma estranha mania, que é a mania de tudo que ela está vivendo, ela encontrar um aspecto positivo no que ela está vivendo. Então ela era filha de missionários, essa menina, e os pais viviam de doações, e um dia ela estava esperando muito um presente na doação, e na doação veio um par de muletas. E ela olhou triste para o par de muletas, ela tinha uma boneca. E aí o pai dela disse assim: pensa pelo lado bom, Poliana, pelo menos você não precisa da muleta. Você está saudável, você não precisa, Poliana, você não precisa da muleta. É claro que nem sempre dá para a gente viver assim, com síndrome de Poliana, né? Você toma uma pedrada e acha que foi bom, porque a pedrada não pegou num lugar mais grave. Mas é interessante que aqui, nessa história que a gente está conversando a respeito de Pedro, a gente consegue ver que Pedro estava passando por uma situação muito difícil, uma crise de fé, em que ele não se sentia digno de ser um seguidor de Jesus, não se sentia digno de ser um discípulo de Jesus Cristo. E nesse momento mais terrível da vida de Pedro, Pedro tem talvez a maior bênção da vida dele, pós morte de Jesus, que era um tempo para estar face a face com Jesus, só ele e Jesus conversando ali. Parece estranho, irmãos e irmãs, mas naquele instante que Jesus estava ali conversando com Pedro, Pedro era a pessoa mais importante do mundo para Jesus, porque era ele que precisava ser cuidado, era ele que precisava ser tratado, era ele que precisava ouvir de Jesus: olha, você continua sendo um dos meus, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Então, naquele instante, que era um instante horrível para Pedro, Pedro estava ali vivenciando do contato pleno, presencial e transformador de Jesus. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã,
que a gente passa por momentos de crises, eu tenho certeza, você percebeu a presença de Jesus. Se a gente fosse fazer aqui uma retrospectiva dos nossos dias, e a gente fosse buscar, desde a nossa conversão até agora, quais foram os dias que a gente mais sentiu a presença de Jesus, eu tenho certeza que 80% desses dias eram dias muito difíceis para você. Lutas que você enfrentou, dificuldades que você tinha, situações que pareciam insolúveis, e que de uma maneira especial Jesus te fez presente, tocou no seu coração, te trouxe paz. Talvez não tenha resolvido o seu dilema, porque a vida a gente tem também algumas situações que são nesse mundo mesmo para nós insolúveis, mas você sentiu aquela presença consoladora e confortadora de Jesus. É Jesus presente nos momentos mais difíceis que a gente vive. Não sei o que você tem vivido, não sei quais são as suas lutas, quais são as suas crises, mas eu sei que se você estiver vivendo momentos de luta e de crise, Jesus estará de maneira especial indo ao seu encontro para tratar isso com você. Eu lembro, eu já contei essa história aqui, quando eu era criança, e eu estava assim, muito animado com um passeio que eu ia fazer. Vocês sabem, eu sou de uma região muito pobre aqui de São Paulo, tive uma infância muito simples, mas eu tinha uma tia-avó que tinha condições financeiras bacanas para a minha realidade. Ela tinha, por exemplo, TV colorida. E eu morava lá no Grajaú, na zona sul de São Paulo, e ela morava na Bela Vista, na região central de São Paulo. E ela foi até minha casa e falou: vou levar o Luciano para passar o fim de semana comigo. E o Luciano já pensou assim: olha, Luciano, vou assistir jogo no domingo em TV colorida. Que bacana, a casa é preto e branco, não sei se é o Santos, não sei se é o Corinthians, não dá para saber, vou assistir TV colorida no futebol. E fui. Zona Sul até a Bela Vista. Quando chegou na Bela Vista, a minha tia preparou para mim um café da tarde, para que eu me alimentasse. E quando eu fui comer, eu percebi que essa região minha aqui, da garganta, estava muito inchada e eu não conseguia engolir. Comecei a ter febre e essa minha tia fez o quê? Não vou poder ficar com você aqui, você é doente. Ligou para o orelhão lá perto de casa, chamaram a minha mãe, para minha mãe me buscar. Eu pensei, puxa vida, já era assistir o jogo na televisão colorida. E fiquei meu colchão lá triste. Minha mãe chegou 2h30 depois, porque a viagem era longa, me pegou, a gente voltou de ônibus para casa, cheguei em casa, meu colchão triste. Era a cachumba que eu tinha dos dois lados, triste. E aí eu estava lá tristinho, na cama, deitadinho, vem minha mãe, um potezinho assim, com o purê de batata mais delicioso que eu já comi na minha vida. Era um momento para mim triste, porque eu não ia ver mais futebol na TV colorida, eu estava com a garganta fechada, mas a minha mãe veio ali e se fez presente, cuidando de mim, me tratando. E é assim que Jesus faz com a gente. Quando a gente passa por crise, quando a gente passa por momentos difíceis, Ele vem ao nosso encontro. Quando a gente está fraco, Ele estende a mão. Quando a gente não tem condições de responder ao amor dEle, Ele mostra para a gente o quanto nós somos amados por Ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, sempre que você enfrentar uma situação difícil na sua vida, e se for uma crise de fé mais ainda, confia em Jesus. Porque Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Sempre que você tiver alguma coisa aí apoquetando na sua cabeça, dificultando a você, dúvidas, uma série de coisas, por mais difícil que seja a situação que você está passando, saiba que Jesus vai fazer tudo para te ajudar. Porque não é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8:26? Deus faz, é Deus quem faz, com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. É Deus quem faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por isso, meu irmão e minha irmã, caso você esteja aí vivenciando uma crise de fé, não se esqueça, não significa que você não ama Deus. Está vivendo aí uma crise de fé, meu irmão e minha irmã,
Não se afaste dos seus irmãos e das suas irmãs. Está vivendo dificuldades, crise de fé. Meu irmão e minha irmã, espere, Jesus virá ao seu encontro. Ah, Luciano, eu não estou passando por nenhuma crise de fé. Então, meu irmão e minha irmã, vá ao encontro, como os amigos de Pedro. Esteja junto com irmãos e irmãs que a gente sabe que tem vivido momentos difíceis. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nós termos os nossos olhos atentos, iluminados pelo Santo Espírito, para que a gente possa enxergar pessoas que necessitam da nossa companhia e que precisam de paciência para aguardar a chegada de Jesus no coração delas, para acalmá-las, para confortá-las e para consolá-las. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém? Vou chamar o Gerson aqui para ele fazer um fundo musical para nós, Gerson. Com um louvor aqui para a gente poder orar também. Nós vamos ter um momento de oração. Obrigado, Luciano, pela palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Feliz de ver aqui algumas irmãs que ainda não tinha visto depois de toda essa fase. Sejam bem-vindas também. A irmã Lia, que está conosco hoje a primeira vez. Seja bem-vinda, querida, que Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. E nós vamos ter um momento de oração agora, e quem crê aqui nas misericórdias do Senhor, na bênção do Senhor, nas respostas de Deus, na palavra do Senhor que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então nós vamos fazer isso, ou continuar a fazer isso nessa noite, clamando agora ao Senhor pelas nossas necessidades, pelos pedidos, pelas famílias da nossa igreja, nesse momento difícil que estamos vivendo. Mais ainda precisamos suplicar as bênçãos de Deus para você também que está conectado aí na internet, nessa transmissão. Nós queremos juntos com você clamar ao Senhor. Eu vou citar aqui alguns pedidos que chegaram até nós e nós vamos juntos aqui orar ao Senhor. A Priscila Sanches agradece pela recuperação da sua saúde. A Priscila também foi mais uma que foi contaminada pelo coronavírus, mas está curada, graças a Deus por isso. Agradece ao retorno ao trabalho. O Joel voltou a trabalhar e pede oração pela saúde, pela crise de ansiedade que ela teve. Deus te abençoe, querida. Deus te dê paz, em nome de Jesus. A Maitê e a Jaqueline, cura da vovó Lígia, a amiga da escola Valentina. Sua amiga? Amém. Vamos orar por ela. Pelo pastor Eli, obrigado, e por todas as famílias. Aleluia. A Carla também pede oração pela sua prima Vanessa, síndrome do pânico e depressão, recuperação da cirurgia da sua sogra Sônia. Está melhor, né, irmã Sônia? Se ela estiver assistindo, um abraço também, ela está sempre com a gente. Que Deus continue abençoando. A gente tem visto muita gente nesses dias de uma maneira assim um pouco mais intensa, passando pela síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedades e problemas similares, né? Ficando em casa, enfrentando as crises, e nós sabemos o quanto isso é difícil, quanto as pessoas sofrem, e nós precisamos orar, interceder, pegar a palavra do Senhor para que elas sejam curadas da maneira como Deus agiu em suas vidas, né? A Gina também agradece pelas bênçãos, aleluia, irmã Anitta. A Esther pede para que o Senhor fortaleça a nossa fé, amém. Muito bem, Esther, pedido bem importante, fortalecimento da nossa fé. O Adriano, oração pela saúde do Jodson. E a Dida, sobrinha Raíssa,
diagnosticada também com Covid. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar também pelos nossos missionários, especialmente os daqui do Brasil, já que estamos na campanha de missões nacionais. A Ana falou e nós no próximo domingo estaremos terminando a nossa arrecadação para enviarmos para a junta de missões. Então vamos orar por isso. Olhe aí pela oferta que você pode dar, se é que ainda não deu, sei que algumas pessoas já entregaram, e que essa oferta possa multiplicar nas mãos do Senhor e os missionários espalhados no Brasil inteiro sejam atendidos, tenham essas necessidades atendidas, não somente financeiras, familiares, que eles se sintam acolhidos e amados por todos nós. Vamos orar por todos os ministérios da igreja também, em nome de Jesus. Pode ficar em pé, para nós orarmos, juntos clamar ao Senhor, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A nossa visão é limitada, nós não sabemos do nosso futuro, nós não sabemos bem o que Deus pode fazer, mas nós sabemos que Deus é todo poderoso. Não há limites para o seu poder, não há impossíveis para o Senhor. Ele mesmo diz: agindo eu, quem impedirá? Então, seja lá qual for o problema que talvez você não citou aqui nessa noite, não passou para a gente orar, mas que você quer também colocar no altar do Senhor nessa noite, faça isso. Olha, o Senhor, Deus vai com certeza absoluta ouvir a sua oração. Deus é um Deus cheio de graça, de misericórdia, e nós vamos clamar por isso. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pelo encontro que estamos desfrutando aqui, irmãos e irmãs aqui presentes, outros conectados também, Senhor. Obrigado pelos momentos de louvor, de oração, e também pela Tua palavra que foi pregada, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Deus. E agora, Senhor, na continuidade desse culto, queremos, ó Deus, clamar ao Senhor por todos os pedidos colocados aqui nessa noite, Senhor. Eu lembro, Senhor, também da Eliane Azeta, que está enlutada pela perda da sua mamãe, ó Deus. Continua, Senhor, consolando o coração da Tua serva. Também o irmão Clemilson, que perdeu recentemente o seu pai. Ó Deus, abençoa todas as pessoas enlutadas da nossa igreja. Que a paz do Senhor, o consolo do Teu Espírito sejam abundantes nesses corações, ó Pai. Ó Deus, eu te peço pelos enfermos, algumas pessoas citadas aqui, ó Deus. Ó Pai, dá paz no coração da Tua serva Priscila, ó Deus. Em nome de Jesus, cura ela, Senhor, de qualquer ansiedade, de qualquer transtorno que esteja, ó Pai, trazendo dor e sofrimento, ó Deus. Então nós sabemos que Tu és, ó Deus, Deus de paz, que a paz do Senhor excede todo entendimento, ó Deus. O Senhor é um Deus que cura, que liberta, que nos dá saúde, Pai. Faz isso nas nossas vidas, Senhor. Ó Pai, também pela Valentina, amiga da Jaqueline, Senhor. Ó Deus, a Vanessa, prima da Carla também, síndrome do pânico e depressão. Coloca a Tua mão de poder sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu as conheces, Senhor. Tu sabes como elas estão. Tu sabes as reais necessidades, Pai. E nós te pedimos a manifestação do Teu poder e da Tua glória, Pai. Porque Tu és um Deus que cura e que liberta. Alcança, Pai. Alcança essas vidas, onde quer que elas estejam agora, Senhor. Tu és um Deus onipresente, Pai. Põe Tua mão de poder, ó Deus. Nós suplicamos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. O Jobson também está enfermo. A Raíssa também com Covid, ó Deus. Cura também essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. E principalmente que essas pessoas, Pai, eu não as conheço, mas que elas tenham a fé no Senhor, que elas encontrem o Senhor, que elas tenham, Senhor, uma experiência diferente com o Senhor, ó Pai, que elas se aproximem e se fortaleçam no Senhor, e que essas enfermidades sejam uma oportunidade para elas desfrutarem ainda mais da comunhão, da graça e da direção do Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos os missionários de missões nacionais. Abençoa o pastor
Pastor Fernando Brandão, que é o líder desse trabalho, da Junta de Missões, continua dando visão, discernimento, dinamismo, saúde para o teu servo, Pai, para que ele, junto com seus pares, continue administrando esse trabalho tão maravilhoso que é cuidar dos missionários, abrir campos missionários, plantar novas igrejas e todos os outros projetos que nós temos, Pai. Que muitas vidas se rendam aos pés de Jesus, ó Pai, que muitas vidas ouçam o Evangelho e sejam transformadas por esse Evangelho que é o poder do Senhor, que transforma vidas, transforma famílias, transforma realidades, ó Pai. Faz isso, Senhor, e que a nossa igreja esteja mesmo comprometida com a nossa missão de sermos também uma igreja evangelizadora, que nós possamos contribuir com amor agora, nesse próximo domingo, levantar um grande valor, ó Pai, e que esse valor seja multiplicado pelo Senhor, para ser usado, Pai, com sabedoria, na transformação e na conversão de muitas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida de toda a tua igreja, de todas as famílias, das crianças, juniores, adolescentes, jovens, dos casais, dos solteiros, das viúvas e viúvos, Senhor, que a tua graça seja sobre todos nós, e que essa igreja, Senhor, que existe aqui nesse lugar, continue sendo um sinal do teu reino, um farol, uma luz para aqueles que precisam encontrar o Senhor, Pai. Obrigado, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa as nossas famílias, as pessoas também que estão conectadas, ó Deus, que a tua graça as alcance nessa noite e que tenhamos o restante de semana abençoado para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos e irmãs. Nós vamos, antes de cantar a última música aqui nessa noite, eu só quero dizer que a nossa Assembleia Administrativa estava agendada para dia 8 agora, no próximo domingo, por um consenso da liderança foi transferida para o dia 22 de junho. Então a Assembleia Administrativa será a última do ano, dia 22 de junho às 9 horas da manhã, no domingo às 9 horas da manhã. Oi? 22 de novembro. Eu falei junho, né? 2 de junho, tem 22 de novembro. Obrigado. De 2 de novembro, meus irmãos. Para saber se vocês estão prestando atenção. Né? Então será dia 22 de novembro, às 9 da manhã. Teremos um momento também devocional e depois trataremos dos assuntos administrativos. E a gente vai poder estar aqui em uma manhã, já que a gente também não tem tido essa oportunidade. Campanha de missões, já falei, domingo, levantamento de oferta, traga a sua oferta, faça a sua inscrição para o culto da noite. Nós estamos aí com 70 lugares e nesses últimos 2 domingos já praticamente todos foram preenchidos. Então, manda lá seu nome para a Dida. Se você tiver alguma dificuldade, fale com a Carla, ela pode te ajudar. E nós estaremos aqui no próximo domingo. Queria também fazer um pedido para você que é membro da igreja ou que tem frequentado a nossa igreja e que ainda não acompanha nossas redes sociais, acompanhe lá, tanto no Facebook, no Instagram e também no YouTube, é o canal Ibaja Novo Tempo, no YouTube. É bom, você pode rever as mensagens, se você não participar de algum culto, você pode ver depois, também as aulas DVD, outros vídeos, outros comunicados que nós fazemos. Então, se você é membro da igreja, eu posso dizer que você tem praticamente a obrigação, e você gosta de redes sociais, claro, né? Tem gente que não olha, não acompanha, não tem, amém. Mas se você costuma usar e ainda não acompanha as nossas redes sociais, por favor, irmão, irmã, faça isso para você ficar mais bem informado sobre aquilo que a sua igreja está fazendo, aquilo que a sua igreja precisa e os nossos planos e tudo mais, tá bom? Então faça isso, eu sei que vai ser uma bênção para todos nós. Nós vamos terminar cantando uma música. Obrigado, equipe de louvor. Mais uma vez, obrigado, Luciano, pela palavra.
Obrigado a Gina, o Agreste que estão ali na portaria e aos irmãos e irmãs que aqui estão. Vamos na paz, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será por